nessa live. Vamos aprender um pouco mais do Senhor nessa noite, crescendo na graça e no conhecimento. Você que nunca assistiu, assista. Pega a sua Bíblia, pega gosto por examinar as Escrituras, que nela tem a vida eterna. Amém? Que Deus nos abençoe e a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Espero que vocês estejam bem. Hoje está sendo diferente. Não sei se está dando para vocês escutarem aí, mas segundo o nosso amado Guilherme, está dando. O Guilherme entende mais, mas nós estamos nesta noite aqui para trazer uma palavra. Para trazer uma palavra da parte de Deus para as nossas vidas. Para você que está nos escutando, você uma pessoa, você duas pessoas, que está nos escutando nesta noite, eu fico muito agradecido por estar trazendo hoje a palavra de Deus. Não vai mudar, a palavra do Senhor não muda, em tempos de dificuldade, em tempos de bonância, a palavra de Deus é a mesma, tá? E hoje eu poderia dizer assim, não, eu não vou dar o curso, eu não vou dar o ensino, eu não vou trazer uma palavra, mas o Senhor Deus, Ele sabe todas as coisas, Ele conhece o seu coração, Ele conhece o meu coração, e nessa noite, junto aqui com meu amigo Guilherme, nós estamos nesta noite aqui, em nome de Jesus, e o Senhor será glorificado nesta noite, independente do que aconteça. Eu só sei de uma coisa: Deus está no controle da nossa vida. Deus, Ele comanda, Deus, Ele desmanda, Deus, Ele mata, Deus, Ele faz curar, Deus, Ele faz da forma dEle, do jeito dEle, do modo dEle, e isso não vai mudar. Só que eu quero te dizer uma coisa: Deus é fiel, independente do que aconteça, em nome de Jesus. Ó, irmãos, gostaria de trazer hoje um assunto muito importante para nós, e esse assunto, a gente vai falar sobre esse assunto hoje, que eu creio que você vai aprender da parte de Deus. Gostaria que você pegasse a sua Bíblia, gostaria que você pegasse a sua Bíblia aí na sua casa. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos, do capítulo 8, capítulo 8, versículo 18 em diante, tá bom? O tema hoje é sobre glorificação. Glorificação. Grava bem essa palavra, glorificação, tá bom? Estamos falando ainda sobre os benefícios da salvação, tá? Já falamos sobre justificação, falamos sobre adoção, regeneração, santificação, e vamos falar hoje sobre glorificação. Eu espero que você venha entender, escutar aí na sua casa e examinar as Escrituras, porque Deus, Ele tem o melhor para nós, tá? Enquanto você está procurando aí, eu vou fazer uma oração pedindo a ajuda de Deus e agradecendo por esse momento tão especial. Senhor Deus do céu, nós estamos começando mais um Crescendo na Graça e no Conhecimento. Nós estamos, Pai, diante do Senhor, ó Pai. Estamos, ó Pai, aqui na Sua presença, Pai. Não que saímos da Sua presença, mas porque nós estamos, ó Pai, diante, Senhor, de pessoas aqui, ó Pai, Deus, que irão nos assistir ou que estão nos assistindo, ó Pai, que tiraram um pouquinho do seu tempo para nos assistir, Senhor, independente do quem eu seja ou de que vai acontecer,
acontecer aqui, ó Pai, mas o Senhor sabe, conhece o coração de cada pessoa, Pai. Deus, em nome de Jesus, me direciona nesse estudo, porque eu sei que o Senhor está no controle da nossa vida. Então eu creio na obra do Senhor. Todo embaraço, tudo aquilo que vem para atrapalhar, Senhor, toda frieza, Senhor, seja destruído, seja quebrado, seja desfeito, o seu nome seja glorificado nesse estudo, o seu nome seja exaltado nesse estudo, e essas vidas que irão nos escutar nesta noite, independente de quantas sejam, Pai, o seu nome seja glorificado, o seu nome seja exaltado, porque o Senhor age da maneira que o Senhor quer, da forma que o Senhor quer. O Senhor não perde o controle. O Senhor, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, na tempestade, ela reconhece que o Senhor é Deus, porque o Senhor manda ficar quieta. Então, Deus, em nome de Jesus, ó Pai, o seu nome venha a ser glorificado aqui, ó Pai. Toda potestade, Deus, seja quebrado e destruído. Ajuda-nos, Espírito Santo, a entender as suas escrituras, porque necessitamos aprendê-la dela em nome de Jesus. Já que você já achou, eu creio que com esse tempo aí que eu dei, eu creio que você achou o texto de Romanos, capítulo 8, do 18 em diante, tá bom? Eu peço que você, quando tiver um tempo na sua leitura diária com a Bíblia, das Escrituras, leia esse texto com calma. Leia o capítulo 8 todo, que Deus ele vai revelar coisas grandes para você. Eu tirei alguns versículos desse texto. Ele é imenso, muito produtivo, traz crescimento na nossa vida. Então, mas eu quero trazer alguns textos aqui e a gente vai falar sobre glorificação. Ailton, a glorificação é para mim? Certamente, para você que está em Cristo Jesus, você tem essa possibilidade de ser glorificado. Possibilidade certa é essa que virá de um processo, de uma vida dedicada ao nosso Jesus. Amém? Temos que ter fé que um dia seremos glorificados, não porque merecemos, irmão Guilherme, mas sim porque Jesus Cristo, ele nos proporcionou, trazendo em si a própria salvação. Então isso é importante a gente saber. É importante a gente entender que mesmo que eu tenha um dia para morrer, mas um dia também, um dia no sentido simbólico, você será transformado. Você será glorificado com Cristo Jesus. Então eu quero falar hoje sobre glorificação em nome de Jesus. E eu quero citar o texto de Romanos que eu falei para você, do capítulo 8, do versículo 18, olha o que diz. Considero que o nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde, pois toda a criação guarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Serão revelados. Em outras traduções, essa é a linguagem transformadora, mas em outras traduções, vai trazer esse revelado, vai trazer glorificado, vai trazer o sentido que seremos glorificados. E é interessante que Paulo ele tem em mente sobre essa doutrina de glorificação. Ele tem em mente isso. É ele que fala mais sobre esta doutrina de glorificação. Então ele começa a citar aos Romanos, na sua carta, dizendo,
considero que o nosso sofrimento, ele coloca no plural, o nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória. Não é nada comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde. Ele tem em mente que essa doutrina da glorificação certamente aconteceria e acontecerá. E ele traz um contraste com o sofrimento dos dias presentes. Ele traz esse contraste dizendo: você sabe o sofrimento nosso que passamos? Sabe esses sofrimentos que estamos vivendo? Não é nada comparado com aquilo que está nos esperando, que será revelado mais tarde. A glória. É isso que nos interessa nesta noite. Saber, entender que o sofrimento que estamos passando não é comparado com a glorificação do corpo daqueles que esperam em Cristo. Mas, irmão Ailton, a morte para nós é o fim? Para nós em Cristo não é o fim. Vou falar mais adiante, mas depois, sobre isso. Mas eu quero te dizer uma coisa: a morte para você não é o fim. Para você que me escuta, que tem Jesus, que está seguindo esta salvação passo a passo, que entende, depois de todo o nosso estudo, as nossas meditações na live, entende que a salvação, ela não é simplesmente um confessar, ela vem seguida de vários benefícios, de várias ações que devemos entender. Primeiro, ela começa com o quê? Com a fé. Com a fé em Deus, com a fé em Cristo. E quando olhamos para Cristo, nós se arrependemos. Depois o arrependimento, a conversão. Então ela tem várias ações. Quando a salvação nos alcança, ela tem vários benefícios. Os benefícios delas foi o que eu citei agora há pouco: regeneração, justificação, adoção, santificação, glorificação. Tudo isso vem decorrido de um chamado de Deus. Quando parte de Deus, vem todo esse requisito sobre a salvação. Quando parte do homem, vem o requisito de fé, arrependimento, conversão. Então você tem que entender que para você ser glorificado em Cristo, você tem que entender que há um processo na vida, que há uma vivência em Cristo Jesus. Então você não caiu de paraquedas confessando Jesus, está vivendo nesta caminhada. É por isso que Jesus, ele cita ele como um caminho para o Pai. E caminho, sabemos nós, caminho só é caminho, sim, é caminho para nós, para que possamos andar. Caminho é onde nós transitamos, é onde caminhamos. Então é isso que você tem que entender. E eu quero trazer para vocês hoje sobre isso. O sofrimento não é comparado à glorificação. Porque a glorificação é algo maravilhoso, esplêndido. Pelo que aquilo que você está passando é pouco demais para você perder a glorificação em Cristo. E é por isso que Paulo, ele tem em mente isso. E ele fala aos romanos desta maneira, que o sofrimento não é comparado
glorificação não é comparado àquilo que há de ser revelado em nós. Vamos continuar lendo. Olha só. Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil, inútil, na esperança de que, como os filhos de Deus, a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza, pois sabemos que até agora toda a criação geme como em dores de parto. Continuamos lendo. Nós, os que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós como antecipação da glória futura. Do que, gente? Da glória futura. Glória ao Senhor. Seja louvado o Senhor, Pai. Pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção de nosso corpo. Olha só, irmãos, de nosso corpo. Recebemos essa esperança quando fomos salvos. Oh, glória! Se já temos alguma coisa, não há necessidade de esperar por ela. Mas se esperamos por algo que ainda não temos, devemos fazê-lo com paciência. Continuamos lendo. Pois aquele que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou. O sentido predestinou aqui não quer dizer que você não tem livre-arbítrio. Não é isso. É que Deus é eterno, é onipotente, é soberano em tudo. Antes de criar tudo, Ele já proporcionou, predestinando um caminho, uma válvula de escape, uma saída em Cristo Jesus. E você que confessou a Cristo, você tem essa predestinação em ti, em você, em Cristo Jesus. Continuamos lendo. Para serem conforme a imagem de seu filho, olha só, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e aos que predestinou, esses também chamou, e aos que chamou, esse também justificou, e aos que justificou, esse também glorificou. Você entende que Paulo ele tinha em mente não só a adoção, não só a justificação, não só os outros benefícios da salvação, mas ele tinha em mente a glorificação do corpo daqueles que confiam em Deus. Então parece contos de fada, mas não é. É uma realidade concreta e concisa. É uma realidade que certamente acontecerá. E muitas das vezes, nós perdemos o foco das Escrituras. Porque ela está nos dizendo que os santos que vivem em Cristo serão glorificado, seu corpo será glorificado. E eu quero que você entenda hoje que uma glória futura espera você, que uma glorificação futura acontecerá sobre a sua vida. Acontecerá sobre a minha vida, amém, diga amém na sua casa, eu recebo. Sabe por quê? Porque vem de um processo, de uma vida dedicada a Deus. Começa de se arrepender, de confessar Jesus,
de nascer, de ser regenerado, justificado, santificado e ter a santificação como estilo de vida, para que venhamos chegar na glorificação do nosso corpo. Então eu quero que você entenda, continue ansioso. Eu quero que você entenda nesta noite que existe uma glorificação, e essa doutrina da glorificação tem que estar na nossa mente, em nosso coração. E nós devemos, entender mais. Devemos estar ansioso, porque se a criação se sujeitou a tudo isso e está com a expectativa que isso venha acontecer, nós, servos de Deus, devemos ter em mente o senso de ser glorificado, de esperar isso. Eu não sei o que estão prometendo para você dentro da igreja. Eu não sei o que você está ouvindo fora da igreja, mas eu só sei de uma coisa: eu vim aqui incumbido pelo Espírito de Deus, dizer a você, você tem que estar neste caminho, você tem que ter a expectativa de um dia ser glorificado em Cristo. Aleluia! Glória a Deus, Cristo não é somente para essa terra. Cristo não é somente para este mundo que conhecemos. Cristo é além do universo. E a base de Cristo que ele pregava sobre o Evangelho era a vida eterna. Era a vida eterna. Mas eu não recebo vida eterna se eu não for viver uma vida com Ele e ser glorificado. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Jesus. Eu espero que você venha entender. Eu espero que você venha compreender que existe uma glória futura para você que está em Cristo. Não é uma glória como honra do homem, é uma glória como honra sobre o corpo da parte de Deus, porque esta matéria não vai alcançar o céu. Do pó ela vai voltar, porque do pó ela veio. Eu espero que você entenda isso. E o que nos impedia de tudo isso era o pecado, porque o pecado trouxe a morte. E Paulo vai citar o pecado como aguilhão. Então entenda uma coisa: o que nos impedia de alcançar era o pecado. Mas Cristo, como humano, veio a este mundo e se responsabilizou pelos nossos pecados na cruz do Calvário. E ressuscitou ao terceiro dia. E todos não teria lógica se todos aqueles que confessam Jesus não terem o mesmo segmento de Cristo. E é interessante sobre tudo isso. Quando falo sobre glorificação, eu tenho que citar sobre a ressurreição. Mas quando falo sobre ressurreição, eu tenho que lembrar sobre morte. Ah, mas eu não quero morrer. Todos nós iremos morrer um dia. Mas vai ter um segredo, aqueles que estão em Cristo. Vou falar mais para frente, mas eu quero trazer esse senso sobre a sua vida. Vamos falar agora de ressurreição.
Quero que você abra a sua Bíblia. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, do 17. Não tem como falar de glória futura se a gente não mencionar ressurreição. Eu espero que você esteja entendendo. Não sei quantas pessoas estão assistindo, mesmo que seja uma. Estou aqui com meu irmão Guilherme, mas isso é muito sério. Isso é muito mais do que prosperidade. Isso é muito mais do que carro, casa. Isso é muito mais do que conforto físico. Isso vai muito além. Ressurreição de Cristo. Vou ler, você acompanha. Depois você lê com calma, porque esse texto de 1 Coríntios capítulo 15 é imenso. Tem 58 versículos. É imenso. Só tirei algumas partes interessantes. Porque tem outras interessantes, mas essas são mais interessantes para mim trazer a você. Olha o texto, começa a dizer: e se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil. E vocês ainda estão em seus pecados. Aqui Paulo escrevendo de novo aos Coríntios. Ele está dizendo assim: se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm em Cristo é inútil. Vocês estão ainda em pecado. Ele está dizendo, aquele grupo lá de igreja, aquela igreja em Corinto. Por quê? Porque existia alguns naquele lugar dizendo, não existe ressurreição. Não, ressurreição, não. E se você não acredita na ressurreição, o que você está fazendo em Cristo? O que você está, domingos, quinta-feira, quase todos os dias dentro da igreja, ou não, ou orando em casa, ou lendo a Bíblia? Se você não acredita, como você lê a Bíblia? Porque o próprio Cristo é revelado na Bíblia. O centro das Escrituras convinha que se cumprisse em Cristo, que Ele fosse crucificado e fosse ressuscitado ao terceiro dia. É por isso que nascemos para com Deus. Então a ressurreição é bem certo para nós, é uma realidade. Nesse caso, continuemos lendo. Nesse caso, todos os que adormeceram crendo em Cristo estão perdidos. Olha só, se nossa esperança em Cristo vai apenas para esta vida, somos os mais indignos e pena em todo mundo. Em outra tradução vai dizer, somos os mais infelizes. Você nota isso? Como é importante? Eu estou perdendo a voz aqui, mas eu vou continuar, porque Jesus está nos direcionando nesta noite. E é isso que Deus está nos proporcionando, trazendo o senso que você tem que ter na mente, no coração, a sua glorificação em Cristo. Continuemos lendo. Olha que Paulo fala, que textos maravilhosos. Uma vez que a morte entrou no mundo por meio de um único homem, agora a ressurreição dos mortos começou por meio de um só homem. Olha só. Assim como todos morremos em Adão, todos que são de Cristo receberão nova vida. Oh glória!
todos, que aleluia, todos que são de Cristo receberão nova vida. Nova vida. E essa nova vida, Deus quer muitíssimo que esta nova vida seja com Ele. E isso é importante você entender. Mas olha só, continua, vamos continuar, está gostoso. Mas essa ressurreição tem uma sequência. Cristo ressuscitou como o primeiro fruto da colheita. Depois, todos os que são de Cristo ressuscitarão quando Ele voltar. Glória! Louvado seja o nome do nosso Deus. Aqui você observa que também nós que estamos em Cristo, mesmo que Ele não volte num tempo que estivermos vivos, mas se morrermos em Cristo Jesus, um dia seremos ressuscitados. Não seremos esquecidos na sepultura. Oh, glória! Porque aqueles que são de Cristo não é esquecido. Ele não esquece de nenhum dos seus que morrem em seu regaço, que morrem no seu caminho. Mas a ressurreição só acontece para conosco porque Jesus foi o primeiro da colheita. Jesus foi o primeiro sem auxílio de mão humana. Jesus foi o primeiro que foi ressuscitado pelo próprio Espírito de Deus. Jesus foi o primeiro para dar partida em toda a colheita. E você tem que ter um senso disso. Não posso falar sobre um corpo glorificado, glorificação, sobre a doutrina da glorificação, se eu não mencionar a ressurreição de Jesus. Aleluia! Aleluia! Continuemos lendo. Glória! Então virá o fim, olha só. Então virá o fim. Quando ele entregar o reino a Deus, e o Pai, depois de ter destruído todos os governantes e autoridades e poder, todo o poder, pois é necessário que Cristo reine até que tenha colocado todos os seus inimigos debaixo de seus pés. E o último inimigo a ser destruído é o que, igreja? É o que, Guilherme? A morte. O único inimigo de Cristo que está faltando é a morte. Mas você vai entender mais o porquê a morte ainda é o inimigo de Cristo. Pois as Escrituras dizem: Deus pôs todas as coisas sob a autoridade de Cristo. Claro que quando se diz que todas as coisas estão debaixo, sob a autoridade dele, isso não inclui aquele que o conferiu essa autoridade, ou seja, Deus não está debaixo de Cristo, da autoridade de Cristo. O próprio Deus deu autoridade a Cristo. Então, quando todas as coisas estiverem sob a autoridade do Filho, ele se colocará sob a autoridade de Deus, para que Deus, que deu o seu Filho, autoridade sobre todas as coisas, seja absolutamente supremo sobre todas as coisas, em toda a parte.
quando não existir mais morte, quando a morte for derrotada de uma vez por toda, porque começou em Cristo isso, porque a regra da morte era: morreu, pronto, acabou. Escuridão total. Mas venceu a morte, quebrou, colocando regra na morte. Sabe por quê? Porque o próprio Cristo tem toda a autoridade, tomando a autoridade da morte. Ele venceu a morte. Enquanto a morte dá medo para muitos, Jesus foi lá e colocou um silêncio nela. Sobre minha vida não terá autoridade. E isso acontecerá quando a não existência dela for destruída. Quando ela ser destruída de completo. Mas começou com Cristo. Porque acontecerá bem certo que a morte não existirá mais. E todas as coisas que Cristo, toda a autoridade que Cristo recebeu, Ele mesmo se sujeitará ao Deus. Quando tudo estiver no controle, mesmo que a morte fosse ou é um empecilho, ela será destruída. Aleluia! Continuemos. Duas perguntas. Como os mortos ressuscitarão? Que tipo de corpo terão? Eu creio que você já se perguntou isso. Como é que os mortos ressuscitarão? Que tipo de corpo que eles terão? Será que dá para ver o corpo? Será que será palpável? Como será? As Escrituras nos dão um entendimento. E eu gostaria que você lesse comigo alguns trechos das Escrituras. Ainda nesse capítulo 15 de 1 Coríntios. Olha só o que Paulo fala. Da mesma forma que agora somos como um homem terreno, algum dia seremos como um homem celestial. Isso é uma lógica para aqueles que estão em Cristo. Eu estou dizendo, irmãos, que nosso corpo físico não pode herdar o reino de Deus. Esse corpo mortal não pode herdar aquilo que durará para sempre, não tem lógica. Eu, como físico, herdar o reino do céu, é aquilo que é para sempre. Olha só, então Deus lhe dará um novo corpo como Ele quer. Primeiro ponto. É Deus que dará o corpo para nós da forma que Ele quer. Isso está relacionado com Deus. Um tipo diferente de planta, Paulo vai trazer aqui uma comparação, uma lógica para nós. Um tipo diferente de planta cresce de cada tipo de semente. O mesmo acontece com a ressurreição dos mortos. Quando morremos, o corpo terreno é plantado no solo, mas ressuscitará para viver para sempre. Nosso corpo é enterrado em desonra, mas ressuscitará em glória. E enterrado em fraqueza, mas ressuscitará em força.
Aqui você vai entender coisas grandiosas. Aquilo, o nosso corpo, já não existirá, essa matéria já não existirá mais. Mas o corpo, quem é que nos dará? É Deus. É Deus que nos proporcionará um corpo. E é isso que é interessante. Ressuscitará em glória. Ressuscitará em força. Teremos um corpo celestial. Teremos um corpo glorificado. Aí você me pergunta, vamos poder ver um ao outro? Sim. Porque temos, por exemplo, Jesus. Quando ressuscitou dos mortos, ele ainda ficou 40 dias instruindo os seus discípulos. Mas as paredes já não era a sua limitação. Esse corpo já não era a limitação para ele, porque quem dominava sobre ele era o Espírito. Ele já não estava sujeito mais ao cansaço, já não estava sujeito mais às fadigas, mas ele era celeste, ele era ressurreto. E é isso que eu quero que você entenda. Já vou terminar para você entender. Você tem que ter essa expectativa pela glória futura, pela glorificação sobre a sua vida futura, que acontecerá consequência de uma vida dedicada a Jesus. Ah, mas eu creio em Deus. Você crê em Jesus? Está vivendo o plano que Deus colocou em Cristo para a sua vida? Você terá. Eu não poderia falar sobre a glorificação sem a ressurreição. Bem certo, todos aqueles que morrem em Cristo vão ressuscitar e serão glorificados da mesma maneira. Ou seja, nem a morte vai ter a audácia de segurar aqueles que estão vivendo uma vida dedicada a Deus, porque uma hora ou outra vai acontecer a glorificação da sua vida para com Deus. E foi sobre isso que eu tratei. E o corpo que teremos. E duas perguntas que eu fiz. Os mortos ressuscitarão e que tipo de corpo teremos? Bem certo, já falei que os mortos ressuscitarão em Cristo. Mas e aqueles que não têm Cristo? Vão ressuscitar, irmão Guilherme? Vão. Mas vão ressuscitar para uma segunda morte. Mas isso aí é questão de outro estudo, outra aula. Mas os corpos que teremos, nós temos base do nosso próprio Jesus. Tá bom? Eu espero que você venha ter entendido, que o Espírito Santo venha explicar mais para você, mas neste momento o horário já deu, e eu quero agradecer a sua atenção nesta noite. Mas que Deus abençoe, em nome de Jesus. Fique com Deus, porque o Senhor tem nos abrido entendimento, crescendo na graça e no conhecimento, porque quando a gente busca nas Escrituras, nós temos entendimento em Deus. Então fique com Deus, uma noite abençoada, em nome de Jesus. Amém.